bom dia. Agora são 11h14. Você acompanhando a Integração FM 90.1 multiplataformas. Você ouve na Alexa, ouve na internet, no seu rádio, no seu smartphone, na sua TV. Rádio Integração FM agora na multiplataforma. E para você que está nos acompanhando aí, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. 11h14. Hoje o nosso bate-papo, aquele papo descontraído com o vice-prefeito Dr. Paulinho, que vem aparecendo muito aí nas redes sociais, correndo atrás junto com o prefeito Vinícius para o progresso e o desenvolvimento de Chapadão do Céu. Dr. Paulinho já está aqui nos estúdios. Vamos receber aqui as boas-vindas do Dr. Paulinho. Para você, amigo internauta, para você, amigo ouvinte, para você que está acompanhando o vídeo agora pela internet, olha, curte o vídeo, toque o sininho aí para quando a gente postar vídeos novos vai aparecer notificação e não deixe de dar aquele joinha. Cada 5 joinha o YouTube indica um inscrito para nós. Eu peço para você que colabore com a gente. Dr. Paulinho, seja bem-vindo. Bom dia mais uma vez ao Jornal Destaque News. Bom dia, Adriano Diogo. Bom dia, população de Chapadão do Céu. É uma satisfação estar aqui novamente fazendo esse bate-papo descontraído com você e com os nossos ouvintes. Eu sempre falo pro Paulinho assim, aqui o nosso jornal não é uma entrevista, né? Ele é um bate-papo onde a gente conversa, troca ideias. Para você que está ligado com a gente, quiser fazer alguma pergunta, né, para nós aqui, pode mandar no zap, que nós vamos estar aqui de prontidão aqui para responder na medida do possível. Doutor Paulinho, a gente sabe que esse ano é um ano meio complicado, até para os trabalhos públicos, tem algumas restrições por ser um ano político, né? Mas a gente vê que o Vinícius, com programação antecipada, licitado antes desses períodos, vem sendo realizado algumas obras do município. Para começar, vamos falar ali sobre aquela obra importante que é ali em frente ao Posto Mania, que é a Engá, né? Vamos falar sobre essa obra aí, que as pessoas estão curiosas para saber ali. Mas o que vai ser ali? Vai duplicar? Vai fazer? O que seria ali, Paulinho? Ali, Adriano, bom dia novamente. É uma obra de infraestrutura aí muito importante para o nosso município, porque agora nós estamos prestes a inaugurar o nosso polo industrial novo aí, né? Que é um sonho já de muito tempo, né? E que agora vai se tornar realidade. E daí nós precisamos ter essa via de acesso. A nossa ideia inicial ali era tentar fazer uma avenida, mas o espaço para uma avenida não foi possível por conta que a rodovia tem a área de domínio dela, né, que são 50 metros ali para cada lado, assim como tem ali do outro lado onde tem o Posto Mania. Então vai ser uma obra ali que vai ficar uma via ampla, né, uma rua ampla que vai ser 2 mãos, vai ser 2 vias, ela vai ir, vai voltar e vai dar o acesso ali onde tem o Amo Chapadão até o nosso polo industrial. A outra parte importante é que vai tirar ali a poeira, né, de quem está estabelecido ali. Tem o pessoal ali dos armazéns, tem o hotel também, né? Então quem reside ali convive com muita poeira ali, né? Por conta, Adriano, que nesse período, principalmente onde começa ali a seca, tem também os caminhões que passam ali, o trânsito, tudo. Então, além de trazer, né, benefício nesse sentido, né, que vai tirar a poeira da cidade, vai deixar nossa cidade mais bonita também, porque assim como é do outro lado, que tem, né, que vai ter a parte ali da escoação da água pluvial, a rede de esgoto, tudo, o asfalto vai deixar a nossa cidade mais bonita ainda, fazendo que o nosso Chapadão do Céu, né, seja mais um cartão postal aí para quem está chegando na cidade, que se sinta bem, já tenha uma boa impressão para quem não conhece e para quem conhece também, né, ver a evolução das coisas. Mas a parte principal então é melhorar o nosso trânsito, que vai ao mesmo tempo que vai desafogar um pouco a própria rodovia, né, porque vai ser mais uma via e vai fazer essa ligação mais rápida e mais direta ali com o nosso polo industrial, que assim que as empresas ali começarem a se instalar, com certeza esse fluxo vai aumentar bastante, porque se hoje já tem algumas empresas ali, a tendência é aumentar mais com o polo, né, Adriano, que vai ser outro empreendimento aí da nossa gestão. E as pessoas que for lá
pro polo, né? Ele não vai precisar passar pela rodovia, que vai ter essa outra via para ele poder passar, né? Muitas vezes a gente que tá no centro precisa ir ali, até nas oficinas que tem ali próximo ali, tem que ir pela rodovia. Agora não, ficando pronto ali. Isso, a pessoa vai ter a opção dela, né, já fazer o trajeto por ali e daí descongestionando a própria rodovia mesmo, e ela acessando a rodovia quando ela for, né, às vezes seguir viagem aí para algum município vizinho, alguma coisa, e ali ela vai ter esse acesso direto, rápido e muito mais fácil. Nós não podemos esquecer de agradecer aí ao governador. Tudo bem que agora quem está no comando lá não é o Ronaldo Caiado, mas aquele projeto ali que vai pra Estrela d'Alva ali, eu passei por ali, Paulinho, tá maravilhoso. Agora e o término desse restante ali, então, na verdade, assim, para quem mora em Chapadão do Céu, precisar ir para Goiânia, não vai precisar mais ir para Itumirim. Isso, ali, Adriano, eu já fiz aquele trajeto por ali, o asfalto, agradecer aí o nosso governador Caiado, o Daniel Vilela, fez jus aí a famosa taxa do agro, né, que o pessoal comenta tanto, mas apesar de ter cobrado, que no começo o pessoal ficaram aí muitos insatisfeitos, mas como eu falei uma vez e vou repetir hoje, quando a gente vê o dinheiro público sendo bem empregado, né, o Chapadão do Céu, que nós somos contemplados com 3 rodovias que vem dessa taxa do agro, que é a GO 206, a 306 e a 050. O que acontece ali? Foi feita a 050, onde nós fizemos a inauguração, o governador e o vice-governador tiveram aqui, juntamente com o Zé Mário Schneider, e daí agora já está concluindo ali, na verdade não é um recapeamento, então refazendo aqueles 10 quilômetros de asfalto ruim que a gente, né, tinha ali, né, cheio de buracos. Porque remendou tanto, né, Paulinho, que aí virou só trepidação, né? Então agora daí vai terminar de refazer esse pedaço, vai fazer aquele trevo onde liga lá a GO 050, né, com a nossa 306. Eu passei lá, já estamos trabalhando lá. Isso, e depois dali a mesma empresa, daí a concessionária já sai dali e já vai para nossa GO 206 em direção ao Parque das Emas. Até onde, Paulinho? Aonde vai ser até a nossa divisa, vai ser ali aproximadamente 10 quilômetros, né? Nós temos 42 quilômetros até o Boliche Seco. Então vai sobrar ali ainda 32 quilômetros que pertence ao Mato Grosso do Sul. Então eu e o prefeito Vinícius, até deixar um grande abraço para ele que está em viagem, daqui a pouquinho ele está de volta também, né? Um grande abraço, prefeito Vinícius, para você e toda a família. Ali eu já tive com o prefeito da Costa Rica, com o vice-prefeito lá também, e ficou acordado com eles ali, combinado que assim que o nosso asfalto aqui sair, terminar esses 10 quilômetros nossos até a divisa, eles vão conversar com o prefeito Walter Schlatter do Chapadão do Sul, vão estar também indo ali até o governador Riedel para daí conseguir ligar esse nosso asfalto aí até o Boliche Seco e fazer mais uma ligação nossa com o estado do Mato Grosso do Sul, e fazendo com que Chapadão do Céu fique ainda se tornando mais ainda passagem do que nós acabamos de se tornar, né, Adriano? Porque antes a gente tinha essa condição que, tendo o nosso asfalto ali em direção a Itumirim, ligando Goiânia, praticamente quem vinha Chapadão do Céu é quem tinha algum interesse aqui, alguma coisa assim. Porque não era passagem, ficava no trevo. Isso, agora nós viramos passagem e diga-se de passagem, uma excelente passagem mesmo, porque ali eu já passei ali, esse asfalto aí em direção à Estrela d'Alva ficou muito bom. No dia o Caiado desceu e pediu para medir a grossura que estava fazendo o asfalto. Justamente, eu estava junto com ele lá, o asfalto ficou muito bem feito, eu acho que vai durar muitos anos, eu acho que é um asfalto de muita qualidade que vai demorar muito para dar manutenção. Ficou um pouquinho mais perto, bem dizer mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho mais perto, só que hoje com um asfalto de mais qualidade, menos trânsito, então, né, tem aquele pedacinho de quando chega a Estrela d'Alva até Jataí, tem um trânsito mais intenso ali, só que ali também já tem um projeto de duplicação, né, de Jataí até Jataí até ali a cidade do Mato Grosso, Barra do Mato Grosso, Taraguaia, daqui a pouco
daqui a pouco eu lembro o nome dela, né? Mas vai até ali, até o... tá pro lado de Mineiros ali, né? Eu tô falando pro lado de Barra do Garça. Assim, passa Mineiros em direção a Cuiabá. Portelândia, Uberlândia. Não, é uma cidade ali do MS, daqui a pouco eu lembro o nome dela, uma cidade grande. Então vai até o Mato Grosso e vai ser duplicado, né? Esse asfalto também. Então daqui a pouco, quem for ali por Estrela d'Alva, chegar ali também, vai cair numa via de mão dupla ali, duas mãos, né? E vai ficar bom de ali ir até Jataí, seguir até Goiânia também, ali vai ficar excelente. Ô Paulinho, agora com isso, a gente, claro, o progresso ele traz muita qualidade e também traz aquele movimento que todos esperam. Isso. Agora, com esses dois asfaltos aí ficando pronto, o anel viário ali que passa atrás do Posto Mania ali, esse aí também já vai ter que dar um segmento nele. Isso, ali tem um projeto também para sair um anel viário. Esse projeto, isso aí já seria do estado, porque tem essa questão que agora a gente virando passagem vai aumentar muito o nosso fluxo aqui, né, de caminhões, vai aumentar veículos também, então a gente tem que se preparar já para tirar um pouco esse fluxo aí da cidade, né? E daí junto lá a Goinfra, tudo, nós já estamos vendo ali essa possibilidade de fazer esse rodoanel, porque não é um capricho, é uma necessidade, porque senão depois com um fluxo muito grande, chega uma hora que esse asfalto nosso que passa aqui no meio aqui da 206 do município começa a deteriorar, e também tem a questão aí de um fluxo muito grande, com risco de acidente, atropelamentos, tudo isso, então essa parte de organizar o trânsito é muito importante. É verdade. Nós temos aqui uma ouvinte, a Érica, ela está pedindo assim: bom dia, Adriano e Dr. Paulinho. Bom dia. Você tem previsão do asfalto na rua atrás do projeto Florescer? Deve ser também um anel viário ali que tem vindo da Unigel. Época da seca, a poeira fica muito forte. Um grande abraço a todos. Isso. Oi, Érica, bom dia para você, para os demais ouvintes que estão nos acompanhando. Ali nós temos um projeto assim que possível é fazer um anel viário ali posterior, né? Porque ali a ideia é realmente assim, como passa ali caminhões, coisa ali, a poeira ela é muito grande, mas nós temos um projeto sim para fazer um anel viário posterior ali. Eu só não tenho como ainda fixar data, essas coisas ainda, porque isso ainda está em estudo, está ainda em planejamento, tá nessa fase, mas tem sim. A ideia nossa não é deixar ali, né, assim, naquela situação na terra como está hoje. O Paulinho, daqui uns dias começa aí a campanha política, e aí com certeza também já tem que dar algumas freadas em algumas coisas, mas eu tenho certeza que vai dar tempo. Segundo informações que nós colhemos ali daquele que vem da Estrela d'Alva, os 10 quilômetros, né, que falta ali, eles falaram pra mim que antes do final desse mês tá pronto ali. Ali, assim, são empresas sérias, né, empresas que vieram para realmente fazer. Então ali são empresas que estão cumprindo filidigamente ali com o combinado. Então eles vêm, fazem, são rápidos e logo ali já está pronto, e dali eles vão para 206 nesses 10 quilômetros que nós comentamos antes aí, que são empresas que até agora cumpriram com todo combinado com o estado. E apesar de ser uma obra do estado, mas nós aqui, como hoje pessoas públicas, a gente acompanha, né? Acompanha, tá sempre de olho e acompanhando esse andamento aí para ver se tá saindo conforme o script, né, Adriano? Ô Paulinho, teve-se comentários aí há um tempo atrás que esse asfalto que passa dentro da cidade aqui, que liga até a divisa com Mato Grosso do Sul, ali no Rio Aporé. Isso. Ela seria refeita novamente. Você tem alguma informação sobre isso? Ali é o seguinte, Adriano, já tem também, ali já está também em outra ordem de serviço. Eu acho que é assim que as chuvas pararem também. Eu não lembro agora qual é a empresa, mas ali acredito que esse ano ainda vai ser feito um recapeamento e vai ser feito também uma duplicação. Vai ser feita uma terceira faixa em frente à usina, né? Ali naquele trecho ali onde eu acredito que vá
ali do nosso parque aquático até onde tem uma curva descendo na ponte ali, mais ou menos. Ali a ideia é fazer uma terceira faixa, né? Porque tem muito caminhão, fluxo ali de trânsito que junta com os caminhões da usina. Então ali é uma área que tem essa necessidade. Precisa de uma atenção ali, isso, né? uma atenção especial. Mas esse recapeamento ou algum lugar que precise refazer, ele vai até a nossa divisa também, até o nosso posto policial lá. E também esse asfalto também da 206 ali que vai em direção a Itumirim também é outro que já está na ordem de serviço aí, possivelmente para fazer esse ano, os 2 asfaltos aí. A gente fala aqui do Ronaldo Caiado, pré-candidato a presidente da República, né? O Ronaldo Caiado, ele tem um lema muito bonito aí que a gente sempre fala aqui, que é comentado por todos os governadores do Brasil, até de fora do país, que como que é, Paulinho, a frase que ele fala? Ele tem o jargão, né? Ou o bandido muda de profissão ou muda de Goiás, né? Ronaldo Caiado, né, nós vamos estar com ele aí nesse primeiro turno, né? Vamos tá aí torcendo para que ele chegue lá, que seja o próximo presidente. Caso isso não ocorra, né, eu acredito aí que ele tem um acordo aí de apoiar o Flávio Bolsonaro e possivelmente ser o nosso ministro da segurança aí do Brasil, que eu acho que, mostrando o que ele já fez pela segurança aqui do estado, eu acho que o nosso Brasil aí tá aí precisando e vai melhorar muito a gente a nível nacional, né, Adriano? Eu vi uma matéria no Poder 360, né, que é nível nacional, eles falando, né, que eles não entrevistaram o Caiado, mas eles estavam falando sobre política e falou assim que hoje o país, com essa guerra aí do Trump com o presidente Lula, sobre o Comando Vermelho e o PCC, sobre ser terrorista. Aí falou assim, para resolver esse problema teria que colocar, eles falaram do Poder 360, que colocar o Ronaldo Caiado, caso ele não leve a vitória no presidencial, colocasse ele como ministro da Segurança Pública do Brasil. Isso, resolveria. Eu acho que ele vai mudar esse jargão dele aí, né? Ele vai, né, se ele fala que o bandido muda de profissão, muda de Goiás, ele vai mudar para o bandido muda de profissão, muda do Brasil, né? Eu acho que ele vai trazer esse slogan aí pra campanha dele. O Ronaldo Caiado, ele dedicou muito, quando ele começou o primeiro mandato, quando ele era senador ainda, né? Isso. Eu vi uma entrevista dele que ele disse assim, o nosso país, nós precisamos cuidar muito bem a educação e cuidar muito bem a segurança pública. Aí perguntaram para ele, questionaram ele, Paulinho, eu lembro até hoje, mas para aí, só a segurança pública e a educação? Mas por quê? E as outras áreas? Ele falou assim, porque quando a gente cuida da educação, o jovem, ele não vira bandido. Quando a gente cuida com carinho, dê suporte, porque não adianta criar a escola e não dar suporte. Um exemplo é que ele dá o suporte, é uniforme, é tênis, é Chromebook para as pessoas estudarem. Então assim, na época o que ele falou foi isso, que o jovem que vai para a escola estudar e leva a sério não vira bandido. Isso mesmo, Adriano, ele tem toda a razão e isso ele tentou implantar aí a nível de estado, né? A gente sabe que sempre tem o que melhorar, mas eu acho que ele foi muito bem nesse quesito aí também. Eu acho que a nossa educação tá muito boa, né, a nível de estado, e nós trazemos um pouco essa questão aqui para o município também, né? Nós temos hoje ali a cidade do esporte, que a gente sabe que a criança ou o adolescente, quando ele está praticando esporte, atividade física, atividades culturais, por exemplo, música, né, aprendendo alguma arte marcial, algum instrumento, alguma coisa, isso ele vai estar ocupando o tempo dele com coisas saudáveis, com coisas objetivas que vai agregar para a vida dele, né? Tanto hoje quanto quem sabe lá no futuro. Muitas vezes a gente começa alguma coisa, alguma atividade como uma recreação, como alguma atividade física extracurricular, alguma atividade musical também, e depois para alguns, Adriano, a pessoa às vezes se descobre também, muitos ali, quer dizer, alguns ali levam isso como profissão. Às vezes você descobre que você tem um dom para alguma coisa que nem mesmo você sabia. Então a gente tem que ter oportunidade para esses jovens, para essas crianças, a fazer esporte, fazer atividades, cursos
profissionalizantes, né? Porque daí a gente sabe que colocando esses jovens aí no caminho certo, no caminho do bem, fica muito mais difícil cair na droga, cair nas coisas erradas e serem depois uns cidadãos aí mais corretos, mais direitos, que isso aí depois impacta tanto para a segurança, porque a segurança depois ela vai ter muito menos trabalho, ela vai ter pessoas com muito mais engajamento e pessoas também que ao mesmo tempo vão contribuir muito mais com a nossa sociedade, com as atividades sociais, com o município, com as causas aí, aonde engloba aí uma população, né, maior e mais abrangente. O que você acha que seria bom para, por exemplo, consertar o país? Sempre é o brasileiro que conserta, porque Sim. Fala que é um presidente que entrou e resolveu o problema. Eu sempre discordo, que fala, não é que o presidente foi lá e resolveu o problema, o presidente fez a lição de casa, mas agora quem recupera somos nós que pagamos os impostos para recuperar o país. Mas o país hoje está passando uma dificuldade muito grande. Ninguém consegue fazer um empréstimo porque é um juro absurdo, ninguém tem coragem de pegar um dinheiro para fazer girar, circular esse dinheiro. E o nosso Brasil está, muitas pessoas, é suicídio, é pessoas doentes, devido à maior causa é o estresse. Você acha que se o país, é uma pergunta minha que surgiu essa curiosidade, certo. como nós é um bate-papo, né? Isso. Você acha que se o país voltar à normalidade como era antes, porque o país em muitos anos de Brasil nunca passou pelo que está passando agora, tem que dar os parabéns ao atual presidente que conseguiu fazer o nosso país passar por essa prova que não está sendo fácil para muitas pessoas. Você acha que se voltar a calmaria de novo, o estresse sem tratamento ele calma? Essa questão é o seguinte, Adriano, que a gente sabe que o ser humano a gente tem que ter tranquilidade e o provedor, o pai de família, o provedor, o trabalhador, né? Eu que estou nessa condição também, a gente sabe que o endividamento, os problemas, né? Porque o estresse ele pode acontecer com um problema maior, né? Ou pelo acúmulo de pequenos problemas também. E daí cada um vai reagir de um jeito, cada um tem um limite emocional que a gente chama, né? E às vezes a gente dá o mesmo problema para 3 pessoas, uma resolve, a outra tem que tomar um remédio para resolver e a outra não consegue resolver. Então nós temos o nosso limite emocional ali. E o momento do país contribui para essa situação porque, né, a gente estava aí falando, por exemplo, em juros, né? Nós estamos com juros altíssimos aí. Para quem tem um dinheiro, compensa hoje deixar o dinheiro no banco, porque ele vai estar rendendo bem. Não vai circular esse dinheiro. E daí a pessoa não vai tirar esse dinheiro do banco aí para botar a circular, para empreender, para fazer, né? E daí começa a não circular o dinheiro. Aquela pessoa que precisaria pedir fazer um empréstimo junto a um banco, alguma coisa para começar um negócio, né? Para botar ali a sua ideia, para ter uma oportunidade, ela acaba também deixando de fazer isso por conta dos juros estarem muito altos. Então, nesse momento aí, tá um momento difícil, um momento de país aí para as pessoas empreenderem, o dinheiro não tá circulando mesmo por conta disso daí. Então, a gente, né, tendo assim juros baixos, o que proporciona? Proporciona aquela pessoa que tem dinheiro guardado botar o dinheiro circular, porque ela fazendo às vezes algum empreendimento, fazendo uma obra, botando um comércio, construindo alguma coisa, esse dinheiro vai render mais do que iria render os juros do banco. E aquela pessoa daí que também precisa uma oportunidade para ela começar um empreendimento, começar alguma coisa, ela também daí não vai, ela vai ter essa oportunidade dela ter esse recurso e dela conseguir aquele negócio dela, porque todo mundo que é um empreendedor sabe que o tempo mais difícil de algum comércio, alguma coisa, é o início, né? A maioria dos comércios que vão dar errado, eles dão errado no primeiro ano. 50% dos comércios ou os empreendimentos que iniciam, né, fecham no primeiro ano. Aqueles que passam o primeiro ano, que depois se sustentam, eles têm depois uma sustentação que eles vão seguir depois e vai dar certo. Mas o início sempre é onde a pessoa precisa de mais apoio. Então você vai começar com os juros altos nessa altura como está hoje, é complicado ali para quem quer empreender, para quem quer começar, né, a sua vida, né,
para quem começar um negócio. O endividamento hoje, a pessoa não consegue produzir, né, Paulinho? A pessoa, a cabeça dele fica muito perturbada com aquilo. Aqui nós estamos vendo aqui a dívida pública federal do Brasil encerrou janeiro de 2026 em aproximadamente 8,64 trilhões. É uma dívida muito alta, Adriano. E depois é o seguinte, porque assim, a LDO, que é a lei orçamentária, né? Diretriz orçamentária. Diretriz orçamentária, você faz ela de um ano para o outro. Então essa conta, às vezes, ela não chega de imediato, mas ela também acaba chegando nos municípios se não mudar nada. Daqui a pouco começa a diminuir o repasse dos municípios. Isso aí depois vai, né? Porque assim, já vai ter essa reforma tributária que está preocupando, né? Um pouco que vai tirar muitos recursos dos municípios produtores, que é o nosso famoso ICMS, que ele vai assumir, e vai passar, né, esse imposto aí para os municípios consumidores. Então, municípios aí como o nosso aí, que já tem alguma projeção de perca de recurso aí na frente, imagina também com o momento do país, daqui a pouco, né, já está aí o governo federal com todo esse nós produzimos, endividamento, mas o consumo com tudo isso pouco, aí, né? O consumo é pouco. Então, né, quando vê, daí depois vai ter municípios aí que vão passar dificuldade. Então, a dívida bruta, Paulinho, do governo, segundo a DBGG, atingiu cerca de 79,2% do PIB. Agora imagina, todas as empresas, quando você atinge 50%, por exemplo, a prefeitura, ela tem um percentual ali de contratação, tantos por cento. Agora você imagina um gestor público deixar o nosso país quase 80% do faturamento ser dívida. É uma situação preocupante, que por isso que é muito importante agora, né, que a gente tenha mudanças esse ano aí, a gente tem esperanças nesse sentido mesmo, no sentido para melhorar o país, porque a coisa ela vem de cima para baixo, Adriano. Nós aqui somos um município muito grande, mas perto de outros nós somos pequenos, tem outros muito maior do que a gente, só que depois essas má gestões lá em cima, elas não deixam de repercutir na gente aqui também. Sofre o menor, né? O menor acaba sofrendo. Porque pela legislação, 8,64 trilhões de dívida. O país, um governo federal não pode entregar um país endividado. Isso, e de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro para pagar. E também tem outro dado que chama atenção, assim, a nível disso, que a maioria dos programas federais que eles colocam, por exemplo, assim, o governo federal cria algum programa novo lá, de algum tipo de assistência, alguma coisa assim que a ideia seria boa. Só que sempre, na maioria das vezes, eles já atribuem uma porcentagem da contribuição do município e às vezes até do estado. Então, sem perguntar, só chega ali aquela ordem pra gente, que o governo federal criou tal coisa e que o município vai ser responsável por tanto por cento daquilo ali. Então vai chegar uma hora que, se continuar dessa maneira aí, vai ter municípios que não vai se sustentar. Isso é preocupante. Segundo o Flávio Bolsonaro, o Flávio até falou uma coisa que eu achei interessante, Paulinho, mas quando ele falou, eu fiquei pensando assim, cara, mas eu acho que isso aí é fala de política, mas depois eu comecei a fazer o cálculo, ver qual que é a renda per capita mensal do país, eu falei, ele tá certo. Ele disse assim, que caso ele ganhar, ele vai voltar o juro a 6,8, 7, que era o juro antigamente, para quê? Para poder circular dinheiro. O agricultor que pega 5 milhões para sua lavoura, ele vai poder pegar 10, que ele não quis pegar 10 porque vai pagar o dobro, vai pagar 20. Então a conta não fecha. E com esse juro o país vai girar dinheiro. Ele falou assim que hoje a dívida do país, o ano de 2027, né? Ele falou assim, se ele ganhar, ele consegue estabilizar o país novamente. No começo eu não acreditei, mas eu comecei a puxar, olhar qual que é a renda, porque tem um mural da transparência também do governo federal. Não é tão transparente, mas tem algumas coisas lá. Eu acho, Adriano, que assim, que é uma coisa unânime e que assim, a gente pensa que tem que mudar, né? E daí, e nós temos nomes bons aí, tem o Flávio Bolsonaro, tem
o Caiado, né? O Caiado também, eu acho que se ele tiver a oportunidade dele chegar lá, eu acho que ele tem tudo para ir muito bem pela experiência dele. Ele já foi aí senador, né? Exerceu governador 2 mandatos, então ele tem uma experiência política muito grande. Tem o próprio governador Zema também, né? Que ainda não declarou, ele né? não declarou, mas também é outro nome bom. Então eu acho, na minha opinião, que tem que mudar, independente de quem entrar lá. Esse juros do jeito que está hoje aí é uma coisa que vai segurar o dinheiro não vai circular. Então, voltando aí a 6-7%, que é o que era antes e coisa, vai voltar a dar oportunidade para a pessoa, né, fazer o seu empréstimo, pegar o dinheiro, começar o seu negócio. Quem está com o dinheiro a juros lá vai repensar, de repente vai empreender, porque às vezes algum negócio que ele fizer vai render mais do que esses juros do banco, e ainda vai dar oportunidade do quê? Porque tem muitos hoje, principalmente produtores rurais, que a gente conversa, que estão estagnados, que não estão fazendo investimento, que estão preocupados com esse momento, e isso aí reflete depois na revenda, na venda das máquinas, na venda dos insumos, na venda de semente, na venda de tudo. Ela é uma reação em cadeia, e o nosso país, ele é um país que é um país do agronegócio, é um país muito grande, que nós temos outros setores também importantes, mas é um país que o agronegócio é responsável pela maior parte da nossa economia. Então, eu acho que o próximo presidente que entrar lá vai ter que olhar muito bem para essa área, para a nossa economia, para o país poder voltar a crescer, porque nós estamos estagnados. O país vem sofrendo muito, né, Paulinho? Eu falo nós do rádio mesmo aqui, eu sempre comento com o pessoal, as multinacionais tinham um investimento aí de XX por mês, não vamos falar reais, mas em XX por mês. Quando em fevereiro, quando assumiu a nova presidência, eles já cortaram todos. Eu fiquei até com dó. A empresa de agência de publicidade que estava 30 anos no mercado fazendo o agronegócio, com emissoras, com TV, trabalhando como agência, fecharam as portas. E isso dói muito para tanto nós como proprietários de emissora de rádio, que nosso faturamento caiu praticamente 20% com essa queda. E não recupera. Mas tenta pegar a mídia, porque nós temos mídia do governo do estado, temos mídia estamos organizando da Assembleia, mas do governo federal já cansamos de ir lá, cadastrar na agência, enviar documentação, tudo, fala que não tem mídia, só vai para os grandes centros e para o interior não vem. E isso ajudou sim, ajudou os grandes. Os pequenos não ajudou nada. Infelizmente, Adriano, às vezes essa parte aí eles olham muito para os grandes centros, onde vai atingir mais gente, mais população, pensando mais nessa parte eleitoral. Só que você não pode só beneficiar o grande e deixar o pequeno de lado, porque daqui a pouco, e se os pequenos deixarem de existir, né? Eu acho que o impacto é muito grande. Então a gente tem que dar oportunidade para todos. E só que isso aí é o que está acontecendo hoje, por isso que a gente torce muito para ter uma mudança para esse tipo de coisa aí, mudar também, que o país possa voltar a crescer, a voltar a ter mais oportunidades, né? Porque hoje as oportunidades elas estão muito escassas mesmo. Uma vez perguntaram pro ex-presidente Jair Bolsonaro: o senhor torce só para ter rico no Brasil, o senhor não ajuda os pobres? Ele disse assim, uma frase engraçada: mas só que se tiver só rico no país, não é bom. Por quê? Porque se tiver só rico, quem que vai trabalhar? Justamente, eu acho que tem que ter... Precisa do trabalhador. Aquela pessoa que ela foi mais afortunada na vida, de repente, assim, a maioria delas tem muitos que fizeram por onde, né? Muitos empreendedores, pega hoje, por exemplo, assim, alguém como Luciano Hang, que é alguém que a gente sabe que começou com uma lojinha pequena, construiu o império que construiu, por exemplo, dando um exemplo disso, é uma pessoa bilionária, e se eu não me engano ele tem mais de 20 mil funcionários. Então, quantas famílias essa pessoa é responsável pelo sustento? Então são mais de 20 mil empregos diretos, se eu não me engano, uma vez eu vi o dado, uns 23 mil, fora os terceiros, né, Adriano, onde ele tem, assim, por exemplo, transporte, onde transporta mercadoria, que são aqueles terceiros aí que a gente sabe que tem algum envolvimento que a gente chama indireto, mas que também
tem a ver com aquela atividade lá. Então eu acho que o país como um todo aí, a gente está num momento que tem que ser feita uma coisa, mudar, e a gente está muito esperançoso. Uma coisa que a gente não pode perder é a esperança no nosso país. E a gente também, né, a nível de município, né, que hoje nós estamos aqui ajudando o prefeito Vinícius, estamos junto com ele dá muita oportunidade aí para mim estar também opinando, estar junto com ele quando ele não está. A gente também tem, né, autonomia de algumas coisas aí para ajudar a máquina a continuar funcionando e as coisas não ir pararem, né, e que o nosso município continue tendo seus serviços, com tudo na maior alto nível possível e mais alta qualidade. Então a gente espera que o país melhore lá em cima para que o nosso município também não venha perder serviços, conquistas, avanços que a gente, né, tenta sempre fazer em todas as áreas, aqui na área da saúde, educação, infraestrutura, segurança, porque a coisa andando mal lá em cima, a gente sabe que respinga aqui na gente. É verdade, Paulinho. E hoje o nosso bate-papo aqui, você viu que foi um bate-papo. Falamos um pouco do município, falamos um pouco das ideias, como que o nosso vice-prefeito pensa em relação à gestão do nosso país, do nosso estado, e trouxemos essas informações para vocês. Um bate-papo descontraído. E claro, Paulinho, é isso que você falou, é preocupante, ainda mais para o município, a Chapadão do Céu, como o prefeito Vinícius, junto com você, fez a lição de casa. Tá difícil, mas ainda tá conseguindo viver. Mas nós temos municípios no estado de Goiás que estão aí pendurando chuteira, não tá aguentando. Justamente, Adriano, a gente ainda por ser um município equilibrado, responsável, né? Assim, a crise ela vem para todos, mas para nós ainda a gente consegue ter mais responsabilidade e consegue manter aí, né, a maior parte aí dos nossos serviços, dos nossos avanços, só que a gente não gostaria de regredir. Aquilo que a gente conquista, a gente tenta torce assim para que continue como benefício, como ali para a população, em todas as áreas. A gente sabe que a gente está sempre aí lutando para melhorar, querendo sempre o melhor, e tem que sempre querer mais. Só que como eu até costumo falar uma coisa pessoal, assim, a gente ter é uma coisa e manter é outra coisa também. Então, quando você compra um carro, você depois tem que saber que você precisa manter esse veículo. Você vai ter que abastecer, pagar IPVA, às vezes, né, você vai ter que fazer revisão, conserto. Quando fala que carro é outra família, né? Justamente. Então, assim, o município, quando a gente avança em qualquer situação também, quando compra um aparelho novo, bota um serviço novo, um profissional novo, alguma coisa, tem que manter aquela estrutura, aquele aparelho ou aquele serviço. Então isso aí a gente gera custo, né? Gera custo para o município. Então a gente tem que tá sempre tendo essa responsabilidade de tudo aquilo que a gente consegue, mas a gente tem que pegar o nosso orçamento, ver da onde vai sair aquela manutenção, quanto vai custar aquilo ali, para a gente poder continuar fazendo as coisas com responsabilidade e torcer para que as nossas esferas aí superiores, estadual, né, que eu acho que fez o seu dever de casa também, mas que a nossa esfera federal aí consiga mudar o que tem que mudar para não respingar na gente, que às vezes tem coisas que não dependem da gente, que a gente quer manter, quer fazer, só que a gente tem que ter recurso para isso aí. Igual você falou, né, Paulinho? Quando eles criam um projeto social lá, eles não perguntam se o município pode ou não pode ajudar, já coloca. Agora deixa o município criar um projeto municipal e colocar o federal sem perguntar para eles. E mandar, né? Uma coisa que o prefeito Vinícius gosta de falar, que eu vou reproduzir aqui, porque a gente nasce e morre no município. Então, assim, quando o governo federal cria esses programas, essas coisas, e passa a responsabilidade pra gente, ele passa de forma igual para todo mundo. E aquele município que às vezes não tá podendo, já está endividado, né, que não passou por bons gestores, que não teve a sorte às vezes de ter tido gestores com responsabilidade, que fez bom uso do dinheiro público, às vezes vem aquela demanda e você tem que simplesmente acatar, como se fosse uma ordem judicial, coisa assim, que não tem o que fazer e nem como responder, né? E não adianta o prefeito falar, não vou pagar, porque a fatia já vem cortada lá em cima. Ela já vem cortada e já vem a ordem. Então eu acho que, né, eu pediria aí mais responsabilidade aí
com todas essas questões aí. Paulinho, obrigado por você estar aqui junto com a gente. Tem uma pergunta aqui, mas eu só vou falar ela aqui, mas não é para você. Nós vamos marcar com o pessoal da polícia, com o pessoal do trânsito, para falar. Um ouvinte aqui fala assim: Adriano, está difícil andar de carro na cidade, porque a gente está andando, quando menos vê, aquelas motinhas elétricas, patinete, contramão, vira. A gente está com medo de uma hora bater numa criança. Como que funciona essas leis? Então, assim, eu peço pro ouvinte aí que nós vamos procurar ao departamento de polícia, o comandante aqui, perguntar quais são as leis para isso, que eu sei que tem leis, 35 watts, tem algumas regras, e ela diz aqui ainda assim: a maioria dos patinetes atravessa na faixa e a gente é obrigado a parar, faixa de pedestre e não de patinete. Puder marcar uma entrevista para ver como que essas regras, para orientar. Tá certo aí, porque muitas vezes a criança ganha o patinete do pai, da mãe, sem saber como que funciona, se pode, se não pode, onde eu posso, onde não pode. Isso, Adriano, eu acho que é uma boa colocação aí do nosso ouvinte, né? Vamos conversar com o nosso departamento de trânsito, às vezes deixar mais claro o que pode, o que não pode, ao mesmo tempo que tem que ser vista essa parte. Eu também peço para que a parte também dos motoristas, eu também sou um aí, né? A gente também tem que procurar andar nos limites das vias, dar seta também quando vai virar. Porque não é enfeite, né? A seta não é enfeite. Uma vez aqui, quando eu fui diretor do hospital, muitos anos atrás, eu fui 5 anos diretor do hospital, eu fiz um levantamento porque eu comecei a reparar assim que vinha muito acidente de trânsito para mim, né? E eu fiz uma média ali num período de 30 dias, eu contei, foram 30 e, se eu não me engano, 37 acidentes de trânsito aqui no Chapadão do Céu. E isso os que chegaram no hospital, os que eu atendi, né, lá, ou os que algum outro colega tava ali, mas nesse período dos 30 dias, se eu não me engano, foram 37 acidentes. Isso dá uma média de mais de um por dia. Então, uma cidade igual o Chapadão do Céu, o que isso aí representa e repercute, Adriano? Que assim, são problemas, pode ser tanto do pedestre, de quem anda no patinete, do ciclista, mas também do motorista, porque nós temos aqui problemas aqui de muito desrespeito, às vezes de velocidade, de seta, de placa de pare. Então eu acho que tem que ser feita uma conscientização aí em toda a área de trânsito de uma maneira geral. É verdade, Paulinho. Vou marcar aí com o pessoal aí pra gente tirar essas dúvidas, porque eu gosto de trazer informação concreta, né? Isso. Então, assim, nada melhor do que os agentes de trânsito do município junto com a Polícia Militar pra gente tratar esse assunto aqui, que eu falo assim, foi bom a ouvinte fazer essa pergunta, porque tá difícil mesmo. Um patinete daquele, se um carro bate, tá sem capacete, cai, bate a cabeça no meio-fio, machuca, e ninguém quer fazer isso de propósito, é acidente. Tem que estar orientado, sim, saber como que funciona. Tem regras, não é de qualquer jeito, é um veículo motorizado e o CONTRAN diz que todo veículo motorizado acima de 50 cilindradas, tanto cilindrada seria 50 watts, né? Acima de 50 watts nas elétricas, teria sim que andar de capacete e ser habilitado. E abaixo dessa cilindrada tem regra sim de capacete, mas não tem tanta exigência de habilitado, mas tem idade que pode conduzir esses veículos. Não eu tenho 9 anos, 10 anos, já posso, não, existe sim uma idade para isso. Então vamos tirar essas dúvidas com quem entende do assunto e vamos trazer aqui esse debate aqui no jornal pra gente resolver e solucionar esse problema. Isso, Fernando, por isso que esses bate-papos são importantes, porque até o nosso ouvinte pode contribuir com questões aí, às vezes, que vai vir beneficiar a toda a população no modo geral. Levanta algumas situações aí que a gente pode estar apurando, melhorando, né, como gestor, porque a nossa função aí também é essa aí, é pegar aquilo que às vezes não está funcionando direito, aperfeiçoar, melhorar. Estamos aí para isso, para estar ouvindo e melhorando aí. Obrigado, então. Mandando um abraço aqui pro Jorge Pressão, tá na escuta lá com a gente. Obrigado, Jorge. Paulinho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso Jornal Destaque News. Agradecer aí o Paulinho, que sempre que a gente combina com ele, temos assuntos. Hoje o nosso assunto aqui foi um assunto bem amplo, um leque amplo. Começamos do município, do estado, fomos pro governo federal, trocando ideia. Nós não estamos, lembrando para você que está do outro lado do rádio, nós não estamos aqui fazendo nem campanha política defendendo A ou B. Nós estamos passando a nossa opinião. Nós vivemos
vivemos num país democrático, aonde eu tenho a minha opinião, o Paulinho tem a opinião dele, e nós estávamos comentando e debatendo sobre as nossas opiniões, porque uma coisa eu digo, o que é certo, o que gestor tem que fazer o que é certo, não fazer o que é errado. Então isso é o que nós estávamos conversando. Município que fez a tarefa de casa, foi um bom gestor? Tá aí, tá tranquilo. Aquele que não fez, tá com dificuldade, né, Paulinho? Então é isso aí. É isso, Adriano, nossa posição, né, deixar um abraço a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi um bate-papo descontraído, foi nesse sentido a gente colocar aí o que o país tem que melhorar, sem citar A, B ou C, né? A gente tem que querer um país melhor, um estado melhor e um município melhor. E eu, assim, por estar nesse momento aí como gestor, tenho que estar buscando aí sempre o melhor aqui para nossos munícipes, para o Céu Chapadense, mas ao mesmo tempo que a gente mora em Chapadão do Céu, a gente mora no estado de Goiás e no Brasil. E a gente de vez em quando tem que se deslocar, precisa, você viaja também. Então, do mesmo jeito que a gente torce para ter um município melhor, uma cidade melhor, cada vez mais próspera, a gente torce para ter um estado também cada vez melhor, mais pujante, e um país também, porque a coisa, ela é uma reação em cadeia, é uma coisa em cascata, e principalmente se o país vai mal, vai refletir no estado e posteriormente aos municípios. Obrigado, Paulinho. Como falava o saudoso Silvio Santos, a vida, para ter sucesso na vida, tem que ter 10% de inspiração e 90% de transpiração. Justamente. E um grande abraço a todos, deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho, e numa outra oportunidade que a gente for convidado, vamos estar aqui mais uma vez com o maior prazer aí, Adriano. Foi uma satisfação. Obrigado, Paulinho. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.